Boa tarde! No vídeo de hoje você vai entender o que é força e como as 3 leis de Newton explicam desde o movimento dos planetas até uma simples partida de futebol. A lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal foi proposta por Isaac Newton em 1666, na sequência do suposto episódio em que o cientista observa uma maçã cair da árvore. Newton concluiu que a Terra e a maçã eram corpos que interagiam de forma recíproca. Se não houvesse esta força, a Lua, por exemplo, não estaria em órbita. Em virtude da gravidade, a Lua é atraída para o centro da Terra e sofre uma aceleração, a qual produz a sua órbita. Para calcular o módulo da força gravitacional entre dois corpos, é necessário fazer o produto entre a constante da gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11, multiplicado pela massa dos dois corpos em quilogramas, e a distância ao quadrado entre o centro dos corpos em metros. Por meio das fórmulas de peso e lei da gravitação universal, é possível encontrar a da aceleração da gravidade, sendo ela, a aceleração da gravidade é igual a constante da gravitação universal multiplicado por massa do corpo sobre distância ao quadrado. Gzinho é igual a Gzão vezes Mzão sobre D ao quadrado. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento com velocidade constante, a menos que uma força atue sobre ele. Um bom exemplo disso é um carro parado, que ele só se move se alguém acelerar, e um carro em movimento só para se frearmos ou algo impedir. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante sobre um corpo é igual à massa dele multiplicada pela aceleração. A fórmula é F é igual a m vezes A. Exemplo: quando mais força você faz para empurrar algo, mais rápido ele acelera, e quando mais pesado, mais força precisa. O peso é uma força. Quando dois corpos são abandonados próximos do solo, eles caem sofrendo variações de velocidade. Dizemos então que a Terra interage com esses corpos, exercendo força atrativa, chamada peso, indicado pelo vetor P. Portanto, peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Adaptando-se da fórmula força é igual a massa vezes aceleração, o peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, P igual a m vezes g. Força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade, por exemplo, uma mola, borracha ou elástico. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele estica ou quando ele se comprime. Isso vai depender da direção da força aplicada. Como exemplo, pensemos numa mola presa a um suporte. Se não há nenhuma força atuante sobre a mola, dizemos que ela está em repouso. Por sua vez, se esticarmos a mola, ela criará uma força no sentido contrário. Nota-se que a deformação sofrida pela mola é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Sendo assim, quanto maior a força aplicada, F, maior será a deformidade, X, como podemos ver nessa imagem aqui. Para calcular a força elástica, utilizamos a fórmula elaborada pelo cientista inglês Robert Hooke,
conhecida como lei de Hooke da força elástica. A fórmula é essa aqui: F igual a K vezes X, onde F é a força aplicada no corpo elástico, K é a constante elástica e X é a variação sofrida pelo corpo elástico. It works. A terceira lei de Newton, ela fala sobre a ação e a reação. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade e um sentido contrário. Exemplo, quando você pula, seus pés empurram o chão para baixo e o chão empurra você para cima. Olha o criança embaixo, olha o que o pai vai fazer, bicho. Força normal. A força normal é uma reação da força de contato aplicada em uma superfície, sendo uma consequência direta da terceira lei de Newton. Nesse caso, quando qualquer objeto realiza um contato com a superfície, ele sofre imediatamente uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. Geometricamente, essa força de reação sempre irá ser perpendicular à superfície. Apesar de visualmente a força normal parecer ser a reação da força-peso, isso não é fisicamente adequado. A força de contato irá depender da inclinação da superfície e, sendo assim, definirá o vetor da força normal. Para calcular a força normal, deve-se ter muito cuidado em analisar vetorialmente as forças de contato presentes em uma superfície. A força normal sempre existirá como uma alternativa vetorial que equilibrará a ação de forças que geram o contato. O valor da força normal que atua sobre um corpo pode ser calculado pelo produto entre a massa deste corpo, a aceleração local da gravidade e, se houver inclinação, também é necessário multiplicar pelo cosseno da inclinação da superfície. A força de atrito corresponde à força exercida entre dois corpos que estão em contato. Dessa forma, a força de atrito possui módulo, direção e sentido, como uma forma de oposição à tendência do escorregamento. Portanto, a força de atrito é uma força oposta ao movimento dos corpos e dos objetos, tentando impedi-lo. Para calcular a força de atrito, nós utilizamos a fórmula FAT é igual a μ vezes N, onde FAT é a força de atrito, μ é o coeficiente de atrito e N é a força normal. Existem dois tipos de atrito: o atrito estático, que é quando os corpos permanecem imóveis, assim gerando uma força de atrito maior entre eles, e a única diferença da fórmula que eu já citei é que a gente adiciona um E para identificar e diferenciar da outra, que é o atrito dinâmico, que é quando ambos os corpos estão em movimento, o que acaba fazendo com que a força de atrito entre eles seja menor. Vale ressaltar que um ponto muito importante é que o coeficiente de atrito estático sempre vai ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico. A resistência do ar é a força que se opõe ao movimento dos objetos através do ar. Ela surge devido ao atrito entre a superfície do objeto e as moléculas de ar, e seu valor depende de diversos fatores, como a velocidade do objeto, sua área de superfície e a densidade do ar. Para calcular a força de resistência do ar, utilizamos a fórmula FR igual a K vezes V ao quadrado, onde K é uma constante. Um dos exemplos de resistência do ar ocorre na queda livre de objetos, como, por exemplo, uma pessoa caindo de paraquedas. Tração ou tensão é o nome que se dá à força aplicada por meio de fios, cordas ou cabos. Ela possibilita a transferência das forças entre diferentes corpos, mas também permite que a direção e o sentido sejam configurados de acordo com a necessidade. Nessa figura, vemos que há três forças agindo sobre o bloco: a normal, peso e tração. Uma vez que a resultante das forças na vertical é nula,
a força normal e peso cancelam-se, de modo que o módulo da força resultante seja igual ao módulo da própria atração. Assim, podemos calcular com a segunda lei de Newton que a tração é igualada à massa do bloco multiplicada pela aceleração. Observe a fórmula. Agora vamos observar o mesmo bloco anterior, porém em uma superfície horizontal e com atrito. Nela, temos 3 opções. O bloco pode estar em repouso, em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade constante, ou em movimento acelerado. No primeiro e no segundo caso, a força resultante deve ser igual a zero, uma vez que a aceleração do bloco é nula. No entanto, a força de atrito é diferente para cada um desses casos, já que no primeiro caso, a força de atrito é estática e no segundo caso, é atrito dinâmico. No terceiro caso, aquele em que o bloco se move com aceleração diferente de zero, o atrito é dinâmico, também chamado de cinético, e a força resultante é igual a zero. Logo, temos a seguinte fórmula. Sistemas de corpos puxados por uma atração horizontal. A figura mostra 2 blocos, M1 e M2, ligados por um cabo. O bloco M2 é tracionado por uma força externa, T. Uma vez que os blocos mantêm-se sempre à mesma distância, podemos considerá-los como um único corpo de massa M igual a M1 mais M2. Para isso, precisamos lembrar que a atração que o bloco 1 exerce sobre o bloco 2, T1 e 2, é igual, porém contrária, a T2 e 1, que segundo a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, devem cancelar-se. Sabendo disso, a atração T atua no sistema de blocos M1 e M2. Então, temos a seguinte fórmula. T igual a M1 mais M2 vezes A. Tração no plano inclinado. Se analisarmos bem a figura, também é possível notar que a componente y do peso, PY, é o cateto adjacente do ângulo θ. Portanto, é igual ao módulo da força peso multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Além disso, nota-se que a força normal anula-se com a componente PY. Observe a fórmula para calcular a força resultante nas direções x e y. Tração no pêndulo simples. O pêndulo simples é um movimento que acontece quando um corpo é colocado para oscilar sob a ação da força, peso e uma atração. A força resultante sobre o corpo a oscilar nunca é nula, uma vez que ela descreve um movimento circular e, por isso, apresenta uma força centrípeta. Essa força, por sua vez, aponta sempre para o centro da trajetória e é igual à força resultante sobre seu corpo. Essa figura mostra um corpo executando um movimento pendular. Nela é possível observar que a tração tem seu valor máximo quando o corpo encontra-se na posição mais baixa da trajetória. Spider-Man! Oh my God, this is it! Tell everyone to hang on! Break it down! Vamos para uma questão do Enem sobre força de atrito, no Enem de 2011. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente, e aqui temos as imagens dos possíveis vetores nas alternativas, né? De cara já dá para eliminar e deixar apenas duas que são a A e a B, porque os outros vetores, eles não estão nem sequer na mesma direção. Aí tem uns que estão na vertical e na horizontal, e não tem como, né, gente? Precisa ser dois vetores na mesma direção, porém em sentidos opostos, porque eles são contrários, já que é força de atrito. Já dá para eliminar também a B, já que eles estão na vertical, os dois vetores, sendo que na imagem a gente percebe que o bloco ele é puxado ou empurrado na horizontal, então não tem como ser a alternativa B. Então só sobra realmente a alternativa A, que é a correta, já que os vetores estão na horizontal e em sentidos contrários, o que define, né, a força de atrito. Para comprovar, né, que essa é a alternativa correta,
a gente pode observar que um vetor para a direita como a força que provoca o deslocamento, que é a força aplicada, e tem um vetor para a esquerda como a força de atrito, que se opõe ao movimento. Questão do Enem. A figura mostra uma balança de braços iguais em equilíbrio na Terra, onde foi colocada uma massa mzinho, e a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, sobre o qual foi colocada uma massa mzão. Que eu indiquei as duas forças peso que atuam sobre esses corpos na Terra. Pelo fato da balança estar em equilíbrio, isso quer dizer que, numericamente, os dois corpos são iguais. A fórmula de peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Fazendo uma igualdade, temos 0,5 mais 0,5 vezes a aceleração da gravidade é igual a mzinho vezes a aceleração da gravidade. Nós podemos cortar estas acelerações e o mzinho vai ser simplesmente a soma das massas do outro lado, 1 kg. Utilizando da mesma fórmula, P é igual a m vezes g, podemos encontrar a massa do corpo que está na Lua, substituindo P por 4, o peso do corpo mzão na Lua, e g por 1,6, a aceleração da gravidade da Lua. Passando 1,6 dividindo para o outro membro, descobrimos que m será igual a 4 sobre 1,6. Ou seja, mzão é igual a 2,5 kg. Sabendo os valores de mzão, 2,5 kg, e de mzinho, 1 kg, é possível encontrar a razão entre eles. Mzão sobre mzinho será igual a 2,5 sobre 1, ou seja, a razão é igual a 2,5 kg, letra B.